pessoal, vocês estão no canal No Rumo da História e hoje estamos aqui para mais um vídeo, não é? Desta vez eu trago uma sugestão que foi enviada para mim pelo Aquila de Rio Novo. Já deixo meu agradecimento a ele, não é? Pelo interesse. E a sugestão que ele enviou foi que eu fizesse um vídeo sobre como a fé cristã ajudou os soldados durante a Primeira Guerra Mundial e os efeitos que ela tem em geral nas pessoas que estão envolvidas nestes conflitos. Aproveito aqui para deixar, além deste agradecimento, para estender o convite para vocês que me assistem aí. E por acaso vocês queiram, não precisa ficar com vergonha, eu faço mesmo. Se vocês pedirem, eu faço. Talvez demore um pouco como demorou esse, mas eu faço em algum momento. Então, podem mandar sugestão do que vocês gostariam de ver por aqui. E é isso. Então, a sugestão dele que ele enviou, que foi relacionada a como a fé cristã ajudou os soldados da Primeira Guerra Mundial, e foi baseada especificamente numa tese que, com o título traduzido, é Como a fé cristã ajudou os soldados da Primeira Guerra Mundial no fronte ocidental, ou o título original, How the Christian Faith Helped World War Soldiers on the Western Front. Então, eu arranhei no inglês, né? Mas deu pra entender. Que foi publicada pelo Nicolas Arata e eu vou deixar o link dela aí na descrição com os devidos créditos, junto também da versão traduzida dela, que eu tive o cuidado de fazer para que fique mais fácil de vocês que me assistem entenderem o que eu estou falando aqui, já que neste vídeo eu não vou comentar ponto por ponto no que foi escrito nesta tese, que é bem extensa, e será basicamente um resumo dos principais pontos que ele destacou nessa tese, e talvez com eu citando algumas coisas que ele escreveu nessa tese, mas em geral, se vocês quiserem um aprofundamento maior nisso, o link da versão traduzida vai estar aqui embaixo. Obviamente teve as devidas alterações gramaticais durante a tradução. Alguns parágrafos tiveram que ser divididos para que a leitura ficasse mais agradável. Algumas frases tiveram que ter o contexto um pouco alterado, porque senão não daria para entender nada. E teve frases que eu simplesmente não entendi muito bem. Então eu fui pelos sinônimos para ver qual que se encaixaria melhor no que o autor da tese estava falando. Tudo bem? Então, feitas as ressalvas, vamos começar com o básico, não é? Como nós vimos no vídeo sobre a Primeira Guerra Mundial, ela teve, além de trazer toda aquela devastação e morte sobre a Europa, ela teve consequências muito grandes, consequências muito graves na geopolítica europeia. Teve também um aspecto psicológico que esta guerra de trincheiras teve sobre os soldados e como que o cristianismo os ajudou. Este será nosso tema. Então, em geral, os efeitos que ela teve na psicologia estão relacionados a, por exemplo, por você ficar muito tempo exposto a as cenas típicas de guerra, não é? Explosões, enfim. Você pode desenvolver traumas por isso, não só pode, como na maioria das vezes vai, a depender do tempo que você fica exposto a esse tipo de cena. E o Nicolas Arata, nessa tese, ele dá o nome de Shell Shock, para o nome que se dá para o que acontece com os soldados que ficam expostos há muito tempo a esse tipo de trauma, que traduzido seria alguma coisa de trauma de guerra ou trauma de batalha. Esse tipo de trauma varia muito, não é? Você não pode cravar exatamente o que acontece com a pessoa que desenvolve esse tipo de trauma, mas em geral você pode dizer que ela pode se assustar facilmente com ruídos altos, tipo, sei lá, fogos de artifício, pode em algum momento ter surtos de agressividade, em outro pode desenvolver culpa do sobrevivente, que é um aspecto que será abordado mais profundamente na tese e que eu vou falar um pouquinho aqui mais pra frente. Mas em geral é você se sentir culpado porque seus amigos morreram e você ficou, enfim, uma depressão também. Em geral são muitas as faces desse tipo de trauma de guerra
que eu ficaria um vídeo inteiro aqui falando sobre tudo que pode estar relacionado a esse tipo de trauma de guerra. Mas em geral são experiências traumáticas que desenvolvem em você que te marcam tanto que você, sei lá, fica agressivo, fica assustado facilmente, enfim. E também esse trauma pode ter sido agravado, especialmente pelo fato de o soldado em questão não ter condições de entender isso, não ter o que estava acontecendo, simplesmente aquele sentimento de desamparo, não é? De não ter ninguém que possa te entender, ou de ninguém que ninguém ao menos ao seu lado para te escutar, sabe? E nenhuma explicação para eventos aparentemente aleatórios, como a bala perdida que não te achou no meio da trincheira, não é? E tantos outros eventos agravam este quadro de saúde psicológica. Mas esta guerra também pode levar um soldado cristão a questionar a sua fé em um Deus todo-poderoso e bom. Porque pensa comigo, há literalmente menos de um mês antes de tudo começar, nós tínhamos uma floresta linda em algum lugar da França. E algumas semanas depois, tudo que você tem é um monte de arame farpado, buracos de canhões e trincheiras até onde a vista alcança. E o que sobrou dos troncos de árvores agora virou uma floresta queimada, cheia de buracos. De fato, essas paisagens podem deixar a fé dessa pessoa muito abalada em pensar como é que um Deus todo poderoso e bom pode permitir que o ser humano chegue ao ponto de lançar gases que matou a pessoa lentamente, permitir que o ser humano se mate dessa forma, assim, sabe, tão banal, né? Porque você pensa, nós temos por volta de 15 milhões de mortos na Primeira Guerra Mundial e literalmente a guerra foram poucos os momentos em que, especificamente na fronte ocidental, em que nós não tivemos uma movimentação de território muito grande. Tipo, milhões de soldados morreram por apenas alguns metros de terra. Sem pensar no lado derrotado da guerra, que perdeu milhões de soldados também, não é? E por basicamente nada, só para tomar um tratado devastador na cara. Então, de fato, a guerra pode ter efeitos devastadores tanto na psicologia quanto na fé de uma pessoa. E no meio de tudo isso, nós temos a função dos capelães, que, segundo o dicionário, é um sacerdote responsável pelos ofícios religiosos de uma capela. Em caso de guerra, e no caso na Primeira Guerra Mundial, os capelães tinham as ordens do comando que davam para esses capelães eram bem simples. Mantenha o moral dos soldados elevado, porque eles têm que ter algumas condições mínimas de enfrentar o inimigo. Então o objetivo principal era esse, manter as tropas felizes, ou pelo menos com algum moral para a batalha. Então, para cumprir isso, os capelães organizavam eventos de recreação com soldados e aproveitavam essas oportunidades para divulgar, não é, as mensagens de fé e esperança entre os soldados, e que no fim das contas era o dever moral deles, não é, fazer isso. Você teve uma formação religiosa, teológica, você é basicamente um pastor no meio dos soldados, então o mínimo que você pode fazer é mostrar para eles que existe uma perspectiva melhor daquela situação, que não é tudo um simples acaso, que não está tudo explodindo ao seu redor e é só isso mesmo, não é? Não tem nada mais além disso, morreu, acabou, não é? E isso era o dever moral de um capelão, né? Mostrar isso. Só que meio que o alto comando militar não se importava muito com isso. Para eles, o comando militar achava que não precisava estar bem espiritualmente no meio da batalha. Você basicamente estava para lutar e vencer. Apenas isso. Então a função dos capelães era basicamente
deixar as tropas em condições boas o suficiente para lutarem e vencerem a batalha. Só isso. Não importava o motivo. Então, ao realizarem estes eventos recreativos e divulgarem a palavra de Deus durante esses eventos recreativos e fora deles, com os soldados, os capelães conseguiram cumprir tanto o seu dever oficial, que era manter a moral das tropas elevada, como o seu dever moral como pastores e líderes religiosos, que era manter a espiritualidade das tropas elevada. Então os capelães também ajudaram os soldados a mostrar o sentido para todo aquele caos e destruição que estava ao redor deles, mostrando aos soldados conforto e esperança de uma vida melhor depois dessa. Ou seja, está tudo explodindo ao meu redor. Eu não encontro um significado plausível para isso, fora da explicação de que há um plano maior por tudo isso. Se você desconsiderar esta única possibilidade, você vai à loucura, porque você vai literalmente pensar que é tudo ao acaso, literalmente depende só da sorte de você não ser explodido, atingido e sei lá o que acontecesse com você. E ainda por cima, se você sobrevive a tudo isso, você ainda se sente culpado por você ter tido tanta sorte, enquanto o seu amigo do seu lado morreu nos últimos minutos de guerra. Então é muito devastador para uma pessoa que não tenha a menor esperança de alguma coisa depois dessa vida, ou alguma sombra de explicação sobre o que está acontecendo, conviver com todos esses acontecimentos. Então os capelães, através de seu exemplo e também de suas mensagens, ajudaram muito os soldados na frente ocidental a superarem essas questões e a encontrar alguma solução a isso. Obviamente que não são todos os soldados que vão aceitar esse tipo de explicação, e obviamente teve soldados que não quiseram aceitar esse tipo a explicação que os capelães estavam oferecendo para essa questão. Mas é como eu disse, é muito duro não conseguir viver no meio de uma guerra sem uma explicação mínima para isso. Então, a partir do momento em que os soldados e os capelães estavam no decorrer da guerra, estavam lutando em geral, ambos enfrentavam suas dificuldades, não é? Porque os capelães, obviamente, eram gente como a gente, não é? Ou seja, tiveram aquelas provações do campo de batalha, também obviamente o medo da morte pairando sempre sobre ambos, não é? Mas o exemplo que os capelães deram durante a guerra e as mensagens que eles trouxeram, como eu disse, deram aos soldados uma motivação a mais para continuarem lutando e dando uma sombra de esperança para eles, uma luz de esperança no fim do túnel. Então, quando a guerra acabou, um número significativo de capelães permaneceu em serviço ativo religioso, ou seja, permaneceram com essas funções religiosas após a guerra. Ou seja, a maior parte deles permaneceu firme na fé, mesmo com todos esses acontecimentos, provando que não é apenas que a fé cristã é capaz de manter não só de fornecer uma explicação para tudo que acontece ao nosso redor, como também é capaz de mudar toda a nossa perspectiva sobre o que está acontecendo ao nosso redor. Porque você ganha uma explicação para os eventos que acontecem aqui ao seu redor, e você ganha a esperança de que em algum momento você vai para algum lugar melhor do que este. E isto fornece um conforto acima de qualquer outro. E este conforto e essa esperança que fortaleceu os capelães e os permitiu permanecer no serviço ativo após a guerra e continuarem assumindo funções na igreja. Linda Parker vai observar que dos 111 bispos anglicanos no ministério ativo em 1940, dos que ela pesquisou, 32 deles eram ex-capelães.
o resto era formado, ou seja, 32 desses 111 estavam na Primeira Guerra Mundial e permaneceram e assumiram funções ainda mais importantes dentro da igreja. Já os soldados que se agarraram à religião após a guerra, especialmente por terem encontrado nelas respostas que estavam procurando há tanto tempo, não é? Eles permaneceram na fé, eles se agarraram. Alguns soldados que estavam na guerra, eles acabaram também assumindo funções religiosas ou apenas frequentando as igrejas e assumindo papéis mais ativos nessas igrejas, enquanto alguns se tornaram capelães justamente por isso, por causa dos exemplos que eles viram nos capelães deles e por ter encontrado as respostas que eles procuravam há tanto tempo nas trincheiras. Então, um capelão batista chamado Harry Emerson Fosdick observou que alguns cuja vida espiritual em dias mais a menos era pouco notada, brilham em fé em meio aos horrores da guerra, como chamas que iluminam a terra de ninguém à noite. Ou seja, esse tipo de pessoa, o exemplo que os capelães deram, e o exemplo de que soldados que mantiveram a sua fé firme durante todos esses 5 anos de guerra, são essas chamas que iluminam a terra de ninguém à noite. Ou seja, eles mostram que há um caminho melhor que pode ser seguido e um caminho que te traz paz e conforto em meio a tudo isso. Já os alívios dos danos psicológicos foram esse alívio dos danos psicológicos que a fé cristã também proporciona, entrando mais especificamente nesta área, podemos dizer que muitos dos soldados que estavam amparados por sua fé em Deus se reconfortavam durante as batalhas em passagens bíblicas que eles leram ou que os capelães leram para eles. Então, se algum soldado lesse a Bíblia que eles recebiam dos capelães, eles poderiam encontrar valiosas lições para suas vidas. Aqui, como eu já disse, uma explicação para isso. Textos como, por exemplo, não temas que eu sou contigo, eu sou teu Deus, não é? Que se não me engano é Deuteronômio ou Isaías. E além de perceberem que não estavam sozinhos durante esta luta nas trincheiras e que havia algo muito maior aguardando eles após esta vida. Então esse tipo de crença é o que nós chamamos de plano maior de Deus. Ou seja, quer dizer que as batalhas não são um conjunto de mortes aleatórias e que a sua sobrevivência não foi por sorte, mas que era o plano de Deus que tudo isso acontecesse e que era o plano de Deus que você sobrevivesse ou que os seus companheiros não conseguissem sobreviver. Então a crença neste plano maior também ajudou os soldados a combaterem a culpa do sobrevivente, que é aquele outro efeito que eu falei para vocês no começo do vídeo, desse tipo de trauma de guerra, que é basicamente, eu sobrevivi, mas meus amigos não. Então meio que você se sente culpado por uma forma de culpa, uma forma de depressão que acaba surgindo na pessoa no pós-guerra, porque eu sobrevivi, mas os outros não. Porque quando você acredita que é tudo ao acaso, a da realidade se torna muito mais dura, não é? Como por exemplo nesse caso de que, puxa, eu sobrevivi, mas meus amigos não. Por quê? Então essa crença no plano maior de Deus ajudou muitos soldados a permanecerem com uma sanidade mental mínima. Por exemplo, o tenente britânico William St. Ledger, a explicação que ele encontrou para tudo isso foi: acredito que todos vêm a este mundo com 2 propósitos. 1. Para refazer um determinado trabalho. 2. Preparar-se para uma existência melhor. Quando alguma pessoa tiver feito essas 2 coisas, acredito que ela seja levada por Deus para desfrutar de seu descanso eterno. Ou seja, quando uma pessoa que ele acreditava, esse tenente acreditava, a forma que ele achou para acreditar, para superar e conseguir se livrar dessa culpa do sobrevivente, foi
foi dizer que as pessoas têm um determinado propósito nessa vida e que elas também têm de se preparar para uma existência melhor, ou seja, deve viver uma vida de acordo com todos os ensinos que Jesus deixou para nós, seguir uma vida correta diante de Deus, e sempre estar próximo de Deus, não é? Enfim, e todas as coisas que vêm junto da fé, do momento que você se arrepende de todos os seus pecados e segue a Jesus. Então eu acredito que quando a pessoa faz essas duas coisas, sendo que a primeira coisa ou seja, o seu propósito com certeza, você se arrepender. E quando você cumpre esse propósito de se arrepender, a partir dali você já cumpriu a sua jornada, não é? Que o propósito final de tudo que aconteceu com você era que você se arrependesse dos seus pecados e seguisse a Jesus. E a partir do momento que você faz isso, você começa a endireitar a sua vida de acordo com todos os propósitos de Deus, para que quando chegar a sua hora, o momento que Deus chamar você para perto dele, você esteja pronto. Então, em outras palavras, esse tenente britânico acreditava que o propósito das pessoas, que o propósito final das pessoas era que elas se redimissem com Deus, e a partir do momento que eles conseguissem que esse objetivo fosse alcançado, elas agora seriam levadas a partir do momento que eles cumpriram esses dois objetivos. Então, o ambiente do pós-guerra não era fácil, porque os soldados não conseguiam encontrar uma aceitação depois de voltarem da linha de frente, porque a maior parte das pessoas não compreendia o que eles passaram. Isso fica exemplificado, por exemplo, no filme Nada de Novo no Front, da Netflix. A propósito, eu recomendo muito. Em que, por exemplo, tá uma conversa entre os dois soldados lá falando assim, que ele fala que não estava nem um pouco ansioso para voltar para casa, porque todo mundo ia querer saber só se teve luta corpo a corpo. Que é essa visão inerente que nós temos, né, da guerra, a versão romantizada, não é, de que uma luta épica pela liberdade, os soldados totalmente motivados para acabar com o inimigo, sendo que a realidade acaba sendo muito dura. A realidade, o que eles viveram de fato, foi algo muito mais duro e muito menos honroso do que isso. Que você pensar... É a imagem que você acaba tendo quando você acaba vendo os filmes, né? Alguém correndo em meio às balas e não toma um tiro sequer e consegue entregar a mensagem pro coronel para parar o ataque e salvar o exército. Isso, na verdade, é a exceção à regra. Obviamente que digo que houve alguns desses momentos na guerra, mas não acontecia toda hora. Em geral, era você lutar na lama, na chuva, em meio a ratos, doenças, gás, balas, bombas. Então, a realidade era um pouco menos gloriosa do que a maioria das pessoas acha. Então, quando você vem dessa realidade nem um pouco gloriosa e volta pra casa, todo mundo pensa que você é o super-homem. Você lutou na guerra, você viu coisas que ninguém acreditaria. E elas pensam que você viu uma coisa, assim, obviamente devastadora, mas que você foi um herói. Mas quando você pensa, mas na mente do soldado ele não foi tão heróico assim. Ele só estava lutando por si mesmo, enquanto os outros estavam fazendo a mesma coisa. Então, essa incompreensão por parte das pessoas, que obviamente nunca conseguiriam atingir esse grau de experiência que eles tiveram, acabava afastando eles um pouco desse convívio e aumentando ainda mais o seu grau de solitude. Então, a partir do momento em que eles começaram nesses momentos de solitude, a se refugiar em passagens da Bíblia, eles encontravam conforto, mais uma vez, não é? A Bíblia sempre possui
alguma lição para as nossas vidas, como eu falei antes. Sempre tem aquele versículo certo na hora certa que se aplica perfeitamente ao momento em que você está vivendo, que você encontra sempre, especialmente salmos. Para mim são salmos, não é? Em que você encontra aquela passagem que descreve você perfeitamente, não é? Ou que descreve a situação que você está vivendo perfeitamente. Como, por exemplo, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, elas se renovam a cada manhã, grande é o Senhor. Então quando você encontra um texto que te toca profundamente ou retrata essa solidariedade, esse sentimento de solidão acaba desaparecendo. E foi também justamente por isso que os soldados firmemente apegados à fé cristã conseguiram sobreviver aos sentimentos nocivos de abandono, falta de estrutura na guerra, a culpa do sobrevivente e a incompreensão dos civis em casa. Então deixo aqui, para basicamente resumir tudo que eu disse aqui, uma citação do oficial Mike Moriarty, da Guerra do Iraque, que diz o seguinte: se você não tem alguma fé, você provavelmente terá muita dificuldade em manter um fio de esperança todos os dias. Este foi o vídeo de hoje. Obrigado pela sua audiência. Espero você te vejo no próximo vídeo. Valeu, falou!